Vamos, vamos começar. Ojeng, Yoje, Nojam Sam, Ema, Yesa, Bompo, La, Yatseng, Chogi, Yodrum, Ye, Ema, June, Yesundra, Kodu, Kandro, Mampeko, Jeji, Yesu, Danrum, Ti, Dindi, Lomti, Jesus, Sol, Guru, Pema, Siji, Orjen, Yunje, Nujam, Sam, Pema, Gesa, Lompo, La, Yatsen, Chogi, Yodru, Nye, Pema, June, Jesus, Dra, Rodo, Kandro, Mampeko, Jeji, Jesu, Dadruti, Jindi, Lopti, Jesu, Sol, Uru, Pema, Sidi, Orgen, Yuje, Nubjam, Sam, Ema, Kesa, Dompola, Yatsen, Choki, Yodrumye, Ema, June, Jesundra, Kodu, Kamro, Mampeko, Cheji, Jesu, Danrum, Ti, Jinji, Lopti, Jesu, Sol, Uru, Pema, Siji, Hum. Sanje Chodam Sochi Chodam Lan Janchu Bardu Nangi Chapsu Chi Daki Jinso Jipe Sonanchi Roa Penche Sanje Drupa Sho Sanje Chodam Sochi Chodam La Janchu Bandu Nangi Chamsu Chi Nangi Jingso Jipe Sonanchi Rola Penche Sanje Drupa Sho Sanje Chodam Sochi Chonam Lanshu Bandu Dangi Chapsu Chi Nagi Iso Jipe Sonanchi Rola Penche Sanje Drupal Show. Boa noite, meu nome é Roberto. A gente vai conversar um pouco hoje a partir da temática budista. Daí, antes de mais nada, peço para que a gente procure uma postura confortável, onde nossa coluna possa ficar ereta, ombros relaxados, rosto relaxado, olhos relaxados. E a gente vai para fazer um pouco de meditação silenciosa, tá?
Galera, no meu relógio são 7h05. A gente volta de 7h10, tá bom? 5 minutinhos aí rápido, para dar um alongamento, dar uma levantada, tomar uma água e um sanitário. Então, boa noite, galera. Chega lá. Boa noite, galera. Então, a gente vai seguir com o estudo do livro Os Portões da Prática Budista. Daí, acabei de colocar no chat, tá? No chat, um link para quem está chegando hoje acessar o resumo do que a gente está fazendo. Então, quem chegou hoje, não se preocupa que dá para acompanhar o que a gente já viu. E aí, sejam bem-vindos, quem está chegando a primeira vez no SEB. E quem está voltando, maravilha a gente poder se encontrar novamente para poder contemplar um pouco sobre como é que a gente está levando a nossa vida, né? Então, é interessante se a gente puder depois ter uma cópia assim do livro Os Portões da Prática Budista de Thiago Rinpoche, porque ele vai tratar exatamente dos fundamentos. Então, de vez em sempre, a gente volta para, eita, o que é que ele estava falando? Eita, o que é que ele estava falando? Então, sem mais delongas, nós vamos ver hoje o capítulo 3 do livro. Vamos iniciar o capítulo 3, que é o trabalho com a raiva e a aversão. E aí é a página 31, Gustavão. Página 31. Então, o que acontece? O trabalho com a raiva e a aversão. De modo geral, aversão eu acho que não é uma coisa muito fácil de ser vista, por incrível que pareça. Mas a raiva não. A raiva não tem como a gente esconder, não. Então, gosto de enfatizar que a forma como o Thiago do Rinpoche traz é uma abordagem super prática, uma abordagem muito terra, ou seja, é uma abordagem focada no coração da experiência da prática. Ele vai falar alguns termos técnicos, né, que são o budistês, mas vocês podem ficar tranquilos que não é nada do outro mundo, tá? Também gostaria de falar que a dinâmica, nas quartas-feiras, eu faço uma dinâmica mais solta. Então, eita, esse trecho dá para repetir. Eu digo o quê? Tecla zero. Ó, esse conteúdo aqui, o que é que ele estava querendo dizer? Aí vocês não fiquem esperando dizer, pessoal, perguntas e respostas, porque isso não vai acontecer. O que vai acontecer é, enquanto a gente está falando, ou a gente escreve no chat e o nome de vocês aparece aqui, ou abre o microfone e se apresenta. Ó, eu sou o Roberto, estou com a seguinte dúvida. Você quis dizer tal coisa, tal coisa, tal coisa? Aí a gente vai conversando, tá? Daí a ideia é a gente entender como que podemos lidar com a raiva e com a aversão. Então, o Thiago do Rinpoche está trazendo a experiência dele, né? Está trazendo como que ele aplicou a meditação na vida dele e o que é que ele viu. Então, a gente poderia começar pensando um pouco como se fosse o Sérgio Chapelin, sabe? Que é uma coisa assim, o trabalho com a raiva e a aversão. Ou seja, onde vivem, o que comem, do que se alimentam, como sobrevivem. Na verdade, porque quando a gente tem raiva ou tem aversão, aquilo nos toma.
Então, às vezes, o nosso olhar ele fica sem brilho, sem nitidez, a gente perde o foco do olhar assim. Nossos pensamentos eles ficam muito intensos sobre o que deveria ter sido feito ou o que é que eu vou fazer. A nossa energia ela fica totalmente desequilibrada. Então, estou trazendo um resumo do resumo para depois entrar, né? Por exemplo, a gente pode ficar uma raiva gelada, que é quando a gente quer ficar quietinho assim num lugar, ou pode ficar com uma raiva muito quente, que é uma coisa bem explosiva assim. Os arianos entendem o que é que eu estou falando. Daí, é, de qualquer forma é raiva, sabe? Então, nesse comecinho, o Thiago do Rinpoche, ele vai trazer um pouco da experiência associada à prática de meditação, tá? Então, é, da forma como a gente está trazendo, a gente traz meditação e investigação sobre o que é isso que a gente está chamando de raiva e aversão. E mais à frente também a gente vai adicionar um terceiro ingrediente nessa receita, que é a motivação correta de querer se praticar. Por que a gente estuda essas coisas, né? Então, na página 31, capítulo 3, o trabalho com a raiva e a aversão. Então ele diz: o apego e a raiva são dois lados da mesma moeda. Então, o que é que acontece? Eu não tenho uma moeda em mãos, mas eu vou fazer uma mágica aqui. Ó. Vê, quando eu vejo um lado, eu não vejo o que está atrás. Quando eu vejo o que está atrás, eu não vejo o que está do outro lado. Aí, o que é que a gente vai tentar fazer? Vai tentar olhar a raiva e a aversão dessa forma aqui. Ó. Quanto mais eu trago para perto a raiva e a aversão, mais eu consigo ter nitidez sobre o que é a raiva e a aversão. Mas quando a raiva e a aversão surge, geralmente a gente quer fazer isso aqui, ó. Vá de retro, né? E isso piora ainda mais. Então ele diz que a raiva e o apego são dois lados da mesma moeda. Quando eu vejo um lado, eu não vejo o outro, né? Mas agora, ó, eu estou entendendo qual é o material da moeda, eu entendo, tenho mais detalhes da superfície da moeda, e isso me ajuda. Por quê? Porque se eu tiver uma consciência mais ampla sobre o que é a essência da raiva, aquilo não vai me perturbar mais como antes. E assim, tem uma coisa meio. No SEB, quem é facilitador passa por isso, né? Que é uma coisa meio casos de família, assim. Então, eu lembrei agora, assim, dá trabalho pensar nessa besteira, viu, galera? Mas vê, eu lembrei agora aqui que teve uma vez que eu estava facilitando, aí uma pessoa disse assim: Ó, Roberto, essa coisa da meditação realmente funciona. Eu disse: por quê? Ele disse: não, porque antes eu meditava e, tipo assim, eu passava muito tempo brigado com a minha esposa. Antes de eu meditar, quando eu brigava com ela, eu passava muito tempo brigado. Aí ele disse assim que ele começou a ver o quão inútil e fugaz era ficar sustentando aquela experiência de briga e de raiva. Mas isso, ele disse assim, não foi alguém que disse a ele. Ele começou a fazer a prática dele, regular ali, pá, mantendo. Aí ele viu que ele poderia convidar a raiva e o que quer que surgisse para poder olhar mais de perto qual era a textura daquilo. Ao invés de afastar ou de se vestir daquela experiência, né? Daquele olhar. Por causa da ignorância, então, quando ele fala ignorância, não é ignorância no sentido, olha, você não tem escolaridade, não é sobre isso. Ignorância, ato de ignorar, né? Ou seja, a gente perde a lucidez. Por causa da perda da lucidez, aí ele vai descrever exatamente o que acontece. Quando a gente perde a lucidez do que a gente verdadeiramente é, aí e da divisão da mente na dualidade sujeito-objeto, ou seja, a mente, ela agora vai se fazer como aquele que vê e aquilo que é visto, o observador e o que é observado, eu aqui e o outro lá. Mas é uma única experiência, tá? Uma experiência coemergente.
Mas geralmente eu não tenho essa clareza disso. Aí eu começo a apontar dedos. Então, nós nos agarramos, ou seja, agarrar significa solidificar as coisas que percebemos como externas a nós. Então, ó, ele diz que, devido à ignorância, surge a divisão da mente, na dualidade sujeito-objeto. E a partir daí a gente começa a nos agarrar às coisas como se elas fossem externas a nós. Ou então, tentamos nos afastar dela. Opa lá. O que é que acontece? É, é interessante olhar para isso, porque quando a gente tem raiva, quando a gente tem aversão, a experiência mais próxima é como se a gente estivesse acordando de um pesadelo. Então a gente deveria dizer para nós e para os outros: olha, eu tive uma amnésia aqui, eu tive raiva e eu esqueci quem eu verdadeiramente sou. Quando encontramos algo que desejamos e que não podemos obter, aí ele vai começar a listar, né? Quando surgem as situações de raiva ou aversão. Aí, primeiro item, quando encontramos algo que desejamos e não podemos obter. Então vamos supor que a pessoa está passando na frente da Ilha do Retiro. Eita, aí tá assim, não está tendo jogo. Então ela não consegue obter aquilo. Ou então a pessoa está desejando muito aquele sapato novo, aquela sandália na Arezzo, e a Arezzo não está fazendo entrega pela internet. Ó. Ou então a pessoa está desejando muito uma oferta de emprego que ela não está conseguindo naquele momento. Deu para sacar a pegada, né? Ou seja, desejamos algo que a gente não pode obter naquele momento. Cadê Júlio? A pessoa não contemplou a impermanência, né? Que é assim, ela pode desejar algo, mas depois ela solta, né? Tipo, tá, se acontecer, maravilhoso, aceito e aprecio. Se não acontecer, tá bem. Se acontecer, beleza. Se não acontecer, paciência. É isso. Então, ó, ou quando alguém nos impede de alcançar aquilo que nos convencemos que precisávamos ter. Então é aquele comercial, né? Acho que vocês pegaram isso. Vou entregar minha idade. Oh, que era compre batom, né? Que batom. Seu filho merece batom. Aí tem a mãe assim do lado, meu filho, isso é muito gorduroso, isso é muito açúcar. Não. A pessoa crispa assim. Ou então a pessoa realmente se convence que ela precisava ter um determinado objeto ou que ela precisava estar numa determinada situação. E aí vem alguém e diz, ó, eu acho que deixa isso aí quieto, não mexe nisso agora. Aí depois ele vai listar, terceira condição, quando acontece algo que não se ajusta à maneira como gostaríamos que as coisas fossem. Então, ó, quais são as três situações que ele está listando aqui para a gente poder olhar, né? Então, eu olho para a mesma situação e tento dar, quando a raiva é feita por alguém, é que assim, o outro pode fazer raiva, mas eu entendo que sou eu que estou me perturbando com a raiva. E se eu estou me perturbando com a raiva, qual é o sentido de eu tensionar mais? Ele vai dizer aqui, tá, Raquel? Que ele vai dizer assim, quando a gente sente raiva, a primeira coisa que vai acontecer é que a gente está se prejudicando. Aí, por sabedoria do espelho, tu entende que o outro também está se prejudicando. Então, eu não preciso pressionar mais a situação. É como se eu tivesse aumentando, tivesse uma chave aqui, ó. Aí eu estou aumentando a pressão da raiva. Aí a gente vai dizer que isso não precisa. Então, ó, três situações para a gente contemplar, né? Ó, quando a gente encontra algo que deseja e não pode obter, a gente devia ter um quadro com isso assim, falar com o Iodres, é o Fábio, ele escrever isso assim. Ou então, quando alguém nos impede de alcançar aquilo que nos convencemos que precisávamos ter, ou quando acontece algo que não se ajusta à maneira como gostaríamos que as coisas fossem. Então, nós sentimos raiva, aversão ou ódio. É interessante que o Shagdu ele separa, né? Raiva, aversão ou ódio. Essas reações, porém,
não trazem benefício algum. Então a gente pode parar agora e se perguntar, olha, quando a gente tem raiva, seja de qual for a situação, isso é realmente benéfico? Aí no mundo intersubjetivo é assim, não, se o outro bateu, meu filho, se você chegar em casa apanhado, já sabe, vai apanhar junto. A pessoa, ela não sabe nem, ela é uma criança, não sabe nem o que está acontecendo aí, né? Aí se for um filho bodhisattva vai dizer, não, eu vou aprender artes marciais para domar de modo irado os meus amiguinhos da escola. Não é bem isso que acontece, né? Aí, o que é que acontece? Essas reações, porém, não trazem benefício algum. Elas são prejudiciais apenas. Com a raiva e também com o apego e a ignorância, os três venenos da mente, nós geramos karma sem fim, sofrimento sem fim. Então, aqui eu não vou aprofundar muito nessa questão do karma, tá? Porque isso ele vai falar lá na frente. Mas a gente poderia definir assim: karma são estruturas de respostas automatizadas a nível de corpo, energia e fala e mente. E quando as situações acontecem, a gente não sabe responder, a gente não sabe dizer muito bem o que é, mas a gente é levado a responder de modo reativo nas situações. Por exemplo, é, é muito raro ter duas pessoas brigando e ter um bodhisattva lá dizendo: ei, parou, vamos separar. Geralmente as pessoas elas vão querer também entrar naquilo, né? Efeito manada. Eu lembro assim, eu lembro de ter deixado de ir para jogo de futebol, que é uma coisa que eu gosto muito assim, porque eu estava cansado de ficar correndo de torcida organizada. Na época eu era estudante, estudante liso, passe fácil, então eu andava de ônibus na época. Aí eu estava cansado, eu fiquei cansado assim, a ponto de ficar triste, chorar, desanimar, não querer ir mais, abatido, desmotivado, sem vontade de cantar o hino do esporte, e não quis mais ir para jogo. Quando era Esporte Santa Cruz, por exemplo, Ave Maria. Aí eu cansei, assim. E eu via pessoas da mesma torcida brigando. Aí aquilo para mim doeu, assim, tipo, poxa, por que isso, né? Na época eu era adolescente eu fiquei com muita raiva e evitei, assim. Eu não quis mais ir. Aí só recentemente, meu irmão, ele consegue ser mais teimoso do que eu, ele é taurino, assim. Aí realmente ele é taurino. Aí ele disse, não, vamos, 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 eu vou. Ele comprou para mim o ingresso, etc. E a gente foi. Só que agora a gente tem Uber, né? Aí é bem mais prático, assim. Daí, ele falou de três coisas aqui que são interessantes, que é a raiva, o apego e a ignorância do que é a raiva e o apego geram sofrimento sem fim. Então, essencialmente o que a gente está tentando trabalhar é a questão da ignorância sobre a raiva e o apego, tá? Por quê? Porque se tu tem consciência sobre o que é que está surgindo, aquilo não tem como te perturbar mais, né? O problema é quando a gente está inconsciente sobre aquilo. A gente está ausente. Já pensou se tivesse, galera, um chapeuzinho assim, cap, que tivesse o status da mente da pessoa ocupado, ausente, away. Seria bacana, né? Com raiva. E devia fazer isso para brincar um pouco. Por exemplo, é uma boa coisa a gente ver depois do grupo é assistir divertidamente. É bacana, é bacana. Uma boa coisa para a gente ver. Como eles tiveram cuidado de transformar as emoções em personagens, assim. E, bom, eu sou linguarudo. A ideia é que a gente comece a ver as emoções de forma separada. Depois a gente vai vendo que, tipo, elas são um conjunto de algo muito maravilhoso, né? Então, voltando para o texto, disse que não há mal, não há mal que se compare à raiva. Por sua própria natureza, a raiva ela é destrutiva. Então a gente poderia parar assim. Se a gente não está tendo raiva no momento, bom, olha para as pessoas em volta. Será que tem pessoas tendo raiva nesse exato momento? Como elas reagem, né?
Aí a gente não está aqui para julgar, não é isso. Ele tá certo, ele tá errado. Não é isso. Mas é assim, tenta vestir aquela camisa da raiva. Tenta fazer assim, ei jogador, ó, vem para cá, deixa eu entrar aí, deixa eu vestir essa camisa. Vamos ver o que é que tem aí dentro. Como é que teus olhos veem isso assim? Tenta trazer isso assim. Daí ele diz, um inimigo, a raiva é como um inimigo, dado que nenhuma gota de felicidade jamais nasce dela. Então, de fato, quando a gente tem raiva, é impossível aspirar a felicidade ali dentro. A raiva é uma das mais potentes forças negativas. Devia aparecer Mestre Yoda nessa fala, assim. Tipo, não vai. A raiva e a aversão podem levar à agressão. Então, ó, essa agressão pode ser em corpo, pode ser na fala e pode ser na mente. Como assim? Agressão em corpo é o que a gente infelizmente vê nos noticiários, né? Chega a dar dó, assim. Minha energia aqui já tá de exemplos que a pessoa vê. Por exemplo, antes de eu vir para cá, BBC, eu com certeza vou ganhar o patrocínio da BBC. Aí fui ver o noticiário, aí tinha uma publicação lá que não foi legal, assim, um relato sobre uma relação lá que era bem agressiva, aquilo não foi legal. Então, a nível de corpo a gente vê que aquilo se materializou e a pessoa quer matar o outro com pancada, com armas, etc. A nível de fala, é tu falar uma palavra que vai literalmente desmontar o outro. Uma palavra que toca como se a pessoa, Tiago dizia que é como uma pessoa de longe com um arco e flecha, ela tem uma flecha e a pessoa se torna um Robin Hood dos infernos, né? Tá. Depois a mente, que é assim, às vezes a pessoa ela pode não estar externando aquilo, mas a mente dela está pensando naquilo assim, pensando, pensando, está planejando ali dentro, está maquinando. Quando prejudicadas, muitas pessoas sentem que devem retaliar, cobrando olho por olho. Acho que é o código de Hammurabi, né? Olho por olho, dente por dente, coisas do tipo assim. Ele não era budista, com certeza não. Ou seja, é uma resposta natural. Se alguém me xinga, eu dou o troco e xingo também. Se alguém me dá um soco, leva outro de volta. É o que a pessoa realmente merece. Aí, ó, essa fala é alguém que está com a mente na raiva. E por que a gente consegue entender que essa mente é na raiva? Porque a gente olha e a gente consegue espelhar as imagens que devem estar brotando nessa mente que está olhando dessa forma. Então, isso é mais sofisticado, mas é mais rápido. É não imaginar que a pessoa é isso. A gente não está procurando carimbo. A gente tá olhando para a pessoa ela livre daquilo, né? Mas não é um olhar do mundo de Poliana, não é isso. É um olhar lúcido. Ou seja, ainda pior do que isso esse indivíduo é meu inimigo. Se eu matar ele, eu vou ficar feliz. Então, filmes de guerra, por exemplo. 1917 foi um dos. É interessante ver. É interessante. Tem uma cena lá que o, o rapaz do exército inglês vai ajudar o outro do exército alemão. É um bodhisattva, né? E aí o cara do exército alemão faz uma atrocidade. Ó. Eu vou parar por aqui, senão eu conto o filme inteiro. Né? E daí ele vai dizer, nós não nos damos conta de que se temos a tendência à aversão e à agressão, os inimigos começam a aparecer por todo lado. Então isso é interessante, galera, a gente observar isso. De, tipo, como que nós criamos amigos e inimigos num estalar de dedos, assim. Encontramos cada vez menos coisas para gostar nos outros e cada vez mais coisas para odiar. Então ele está tentando dizer assim, sintomas de raivinite, né? Inflamação pela raiva. Ou seja, nem se existe esse termo. As pessoas começam a nos evitar. Então a gente poderia olhar isso com cuidado.
e ficamos mais isolados e solitários. Ou seja, os Budas e Bodhisattvas, eles entendem a solidão dos seres. Eles entendem. Eles entendem que a solidão dos seres é causada por ignorância, por apego e por aversão. E a raiva são subprodutos disso, né? Subproduto. Às vezes, enfurecidos, cuspimos palavras ásperas e ofensivas. Os tibetanos têm um ditado: as palavras podem não carregar armas, mas ferem o coração. Aí é bonito isso, né? Nossas palavras podem ser extremamente danosas, tanto pelo mal que causam aos outros, quanto pela raiva que elas despertam. Eu até iria adicionar, né? Não é nem a palavra em si, mas é o quanto de energia tu está botando naquilo, né? E a gente sente quando aquilo tem raiva ou não. A gente é parecido, galera. Só muda a carcaça, mas o dentro é igual. Com frequência, um ciclo é estabelecido. Acho que foi a Raquel, né, que perguntou. Ó, Raquel, vê se te ajuda esse trecho. Ó, com frequência, um ciclo se estabelece, né, estabelecido. Ele diz assim, uma pessoa sente aversão para outra, então tem raiva, e diz alguma coisa que vai ferir. A outra pessoa reage, dizendo ainda alguma coisa mais cortante. As duas começam a pôr lenha na fogueira, uma da outra, até travarem uma batalha de palavras enfurecidas. Sem dúvida, isso pode ser transposto para o nível nacional e internacional, em que grupos de pessoas se envolvem em agressão contra outros grupos, desculpa, e nações são jogadas contra nações. A gente pode olhar ao longo da história isso, né? Quando você deixa a aversão e a raiva tomarem conta de você, é como se, tendo decidido matar uma pessoa, jogando-a em um rio, você se agarrasse ao pescoço dela, pulasse na água e os dois morressem afogados. Bonito, né? Essa Shagdu. Ao destruir seu inimigo, você também se destrói. É muito melhor dissipar a raiva antes que ela possa conduzir a um conflito maior, respondendo a ela com paciência. Mas não é paciência do Lenine, tá? Eu finjo ter paciência. Não é essa paciência. Ou seja, o que é que ele está chamando de paciência? É compreender a responsabilidade que temos por aquilo que nos acontece ajuda a fazer isso. Então, somos responsáveis pelos nossos atos de corpo, de fala e de mente. Responsáveis é assim, a gente não vai ajudar em nada a procurar um culpado, porque não vai ter um juiz para isso. Mas é assim, se a gente está tendo esse contato com algo que nos agrega quanto à sabedoria em relação à raiva, temos agora uma escolha. Então, ó, a gente está sempre assim, ou é 8 ou é 80. Agora a gente descobriu que entre 8 e 80 tem 72 possibilidades. Isso é mais importante. Agora o que tu vai fazer entre 8 e 80 aí cabe a você escolher o que vai fazer, né? Então, tratamos nossa ligação com alguém que percebemos como inimigo, como se saída do nada. Então a raiva brota e parece que é como se aquilo tivesse saído do nada. Mas em alguma existência passada, talvez tenhamos usado duras palavras com aquela pessoa, maltratando-a fisicamente ou abrigado pensamentos raivosos em relação a ela. Aí ele vai dizer, em vez de procurarmos os defeitos dos outros, dirigindo nossa raiva e aversão contra situações que pensamos estar nos ameaçando, então brotou a raiva, a gente quer apontar dedos. Brotou a raiva, brota o culpado e brota a vítima. É inevitável. Nós deveríamos lidar com o verdadeiro inimigo. Ou seja, dar-lhe bicuda na cara do cão, né, galera? Não é isso. É assim, ó. Esse inimigo que destrói nossa felicidade a curto prazo e nos impede, a longo prazo, de alcançar a iluminação é a nossa própria raiva e aversão.
Se a vencermos, não haverá mais brigas, pois deixaremos de perceber os nossos oponentes como inimigos. Um grande retorno para pouco esforço. Tanto nós quanto eles teremos cada vez menos probabilidades de reincidir em situações que possam levar a um conflito. Todos saem ganhando. Então, pergunta da Raquel, né? Então, em primeiro lugar, ele tenta trazer situações para a gente ver se isso é verdade ou não. Depois ele está dizendo, olha, veja se é isso que acontece. O que é que acontece quando a gente tem raiva? Você agora está ciente disso? A pessoa sim, aí ela assina um termo de contrato. É não. Aí é assim, ó. Aí ele diz assim, que tanto nós quanto os outros, quando a gente começa a ter mais clareza sobre essa questão emocional da raiva e da aversão, a gente vai ter menos probabilidades de reincidir em situações que possam levar a um conflito. Então não é assim, a gente vai evitar o conflito. Não existe esse botão. Evitar um conflito é assim, de que tipo, agora vai tudo ficar, vai estar tudo certo, tudo é maravilhoso. Não é isso, entende? Porque os conflitos eles vão acontecer porque a gente está lidando com pessoas, né? As pessoas são confusas, nós somos confusos. Às vezes a gente quer uma coisa e faz outra. A gente, eita, falei. Ah, não era para eu ter falado. Eita, pensei isso, mas não era isso. Então, não é sobre isso, né? É sobre nós termos a possibilidade de, quando a situação acontecer de novo, a gente demorar menos tempo ali dentro. O quanto a gente sofre, né? Quando a gente tem raiva, assim. A gente pode ter uma raiva quente, que é explosiva, Hulk, Smash, tipo isso, assim. Ou pode ter uma raiva mais fria, que é assim, a pessoa quer ficar quietinha, deitada, mas por dentro aquilo tá queimando. Igual ao gelo, né? Se a gente botar uma pedra de gelo em cima da pele, depois de algum tempo aquilo começa a queimar. É a mesma coisa. Tudo raiva. Nossa tendência à raiva dos escorpianos. Excelente. Excelente a explicação do Shagdu ou a raiva dos escorpianos, Raquel? Nossa tendência habitual é fazer contemplação, mas de maneira contraproducente. Se alguém nos insulta, geralmente ficamos remoendo o assunto. Aí a pessoa remói. Aí mastiga aquilo. Aí volta. Aí remói de novo. Aí a gente fica perguntando, né? Por que ele me disse isso? Vez após vez. Aí a pessoa fica cantando Maria Bethânia, entende? Ela fica achando que é fera ferida. Aí ela fica fazendo tricô da raiva. É como se alguém tivesse atirado uma flecha contra nós, mas o tiro tivesse saído curto. Concentrarmos-nos nos problemas é como apanhar a flecha e cravá-la em nosso peito repetidas vezes, dizendo: mas ele me magoou tanto, eu não acredito. Não acredito que ele tenha feito isso comigo. Aí a pessoa ela pode botar a mão na flecha, a gente não está negando que está doendo não, viu? Ele não está negando isso não, pelo amor de Deus. Troca até tradição assim para ficar claro. É que assim, se a gente tem a possibilidade de tirar a flecha, para que ficar botando a flecha de novo, entende? Machuca, pô. Então, ó, uma outra opção é usar o método da contemplação, ou seja, para usar o método da contemplação, precisa aprender a sentar em meditação, para refletir sobre as coisas de um modo diferente. Esse refletir significa o quê? Trazer a situação e olhar para ela com um zoom, de forma que aquilo fique claro. Por exemplo, não sei se dá para mostrar isso no zoom, né? A gente chegou aqui, ó, e tirou uma foto. Aí a pessoa vê a foto desse jeito. Ela pode dar um zoom, ó. Ahá. Aí ela, opa, ela tem mais clareza, entende? Sobre o que é que está aparecendo ali.
quanto mais clareza ela tem, mais aquela situação ela pode acontecer novamente a situação e aí tu tem um alívio. Aí tu entende assim, aprecie com moderação. Não é o que vocês estão pensando, não, danadinhos. É aprecie com moderação as emoções, os pensamentos, etc. Porque ali mesmo a sabedoria do que precisa ser feito vai se revelar. Por incrível que pareça. Então, por exemplo, é muito difícil a gente, por exemplo, aprender a relaxar nas situações de tensão. A gente também se tensiona mais. E relaxar não significa ficar away. Estou de boas aqui, pode o mundo acontecer aí. Não é isso. Relaxar é tu tá numa posição que tu percebe assim, que isso pode acontecer ou não. Tu tem liberdade de escolha. Relaxar é tu não achar que as coisas estão acontecendo e parece que tu precisa entrar num tipo de religião que é o solucionismo. Resolveu, resolveu. Vamos para outra. Resolveu, resolveu. Pois é, mas resolve e aquilo não resolve, pô. Por exemplo, dá um dó, pra mim, assim, dá um dó entrar em alguma rede social, aí tem assim, aumente já a sua produtividade em tempos de quarentena. Meu amigo, que aumentar a produtividade, pô. Vamos falar sobre cuidado, vamos falar, e aí, como é que tu tá? Tá se alimentando bem? Tá dormindo bem? Tem sentido o quê? Aí, pá, dá um dó, assim, dá vontade de dizer, denunciar, pá. Crime contra a saúde mental. Aí, vamos voltar para terminar. Ele diz assim: uma outra opção é usar o método da contemplação para refletir sobre as coisas de modo diferente, para modificar o nosso hábito de reagir com raiva. Opa! Então, ó, o encontro vai parando por aqui e no próximo episódio das quartas no SEB, olha, é como modificar o nosso hábito de reagir às situações com raiva. Será que a gente consegue se imaginar, galera? Por exemplo, vamos lá. A gente está em tempos que está um liquidificador danado de um bocado de emoção negativa. Se não for conosco, é com as pessoas ao redor. Aí será que a gente se consegue imaginar descolado da raiva, sem negar ela? Assim, a raiva pode surgir, tudo bem, mas tu vai trazer ela para olhar mais de perto. Feito o exemplo da foto. Aí vamos ver, vamos tentar se imaginar, né? Se imaginando, trazendo, olhando com compaixão, com alegria, com equanimidade, com amor, olhando com um olhar amoroso, assim. Olhando de fato, não como, não com aquelas falas de biscoitinho do Shining Box, tá? Que tipo, você quebra assim e tem uma receita do que vai acontecer na sua vida. Não como isso, mas como alguém que diz assim, poxa, eu já senti raiva. E de fato, deve estar sendo duro para a pessoa. Tu pode falar, Ricardo, sobre as 6 joias? O que é que seria as 6 joias? Texto da. Nossa, me deu um branco agora. Seria generosidade, seria a prática, seria. É aquela que Jetsilma fala no texto dela das 6 perfeições. Ah, certo. Maravilha. Tu lembra das 6 perfeições? Quer falar? Eu estava tava lendo esse texto. Já reli várias vezes. Tem a. Só um minuto, deixa eu abrir aqui. A sexta é a sabedoria, que é o Dharma, certo? A quinta é a meditação, que é sentar em prática. A quarta é. Deixa eu só olhar aqui. Que eu tô com o texto todo aberto. Não tem problema não. Entusiasmado, que é aquele é a motivação, é a vontade. A terceira é a paciência, né? E a tolerância. A segunda é a ética e a primeira é a generosidade, né? Que é a compaixão, generosidade, equanimidade. Maravilha. Então, essa fala que o Ricardo está trazendo é assim, para a gente poder
trazer isso de forma mais palpável, essas qualidades de sabedoria, é como se a gente tivesse que fazer um tratamento. Por quê? Porque é simples, se minha mente ela tiver a tendência a ficar presa à raiva o tempo todo, é muito difícil que eu consiga direcionar ela, a menos que eu já tenha um treinamento para isso. É muito prático mesmo. Então, ao invés de a gente ficar cantando Dali Bicuda na cara do cão, a gente vai tentar trazer o cão para olhar ele mais de perto. Aí o cão é que vai sair correndo. É sério. E uma complementa a outra, com certeza. Aí, falando em generosidade, eu queria lembrar que os encontros do SEB, eles são sustentados pela generosidade dos visitantes e praticantes do espaço. Daí, nesse linkzinho que eu coloquei no chat, tem o passo a passo de como a gente faz para poder se alegrar e ajudar esse movimento que a gente está fazendo, já que as salas SEB, elas continuam com os custos de aluguel, água, etc. Daí é o seguinte, galera, como a gente está em tempos, eu gosto dessa fala do Júlio, né? Como a gente está em tempos de retiro urbano e está todo mundo um pouco tenso com essa questão financeira, eu deixo uma sugestão que é R$ 20 por cada encontro, mas isso não é uma regra, tá? Ou seja, é simples. Se tu tá podendo fazer uma doação pro SEB de R$ 20, joinha para tu. Tu não tá podendo, aí, eita, rapaz, eu só tô podendo doar 8,80. Menino, 8,80. Só dá para 2 passagens do Rio Doce CDU. Eu não vou doar. Não, não é sobre isso, entende? É sobre a alegria de poder doar. Ou então, eita, eu só tenho R$ 2. R$ 2 não dá nem para comprar um doce ali na Delicatessen. Não, não tem problema. Não, não é sobre o valor em si. É sobre assim, o ato de tu ajudar que essa alegria possa se manter. Aí pode ver que tu também se alegra. E todo mundo se alegra junto, sabe? É sobre isso. Daí tem no link. Qualquer dúvida também vocês podem procurar a gente, tá? E também tem no site do SEB, cebb.org/Recife. Também queria deixar o convite para quem veio hoje participar também dos outros dias. Tá dando programação do SEB aí nessa quarentena de praticamente de só não tem domingo, mas é de segunda a sábado e estão todos convidados, tá? Já que os grupos para iniciantes eles são indicados. Daí eu vou ficar por aqui e a gente vai fazer a dedicação de méritos. E queria convidá-los a, depois do encontro, a gente já seguir para o YouTube para ver para ver o encontro do Lama com Buda da Medicina. E o pessoal da produção já tá lembrando que vai ter retiro com o Lama nesse final de semana. Então tá tudo aberto. Sabedorias em tempos, eu não lembro, sabedorias em tempos de incerteza, alguma coisa desse tipo, né? E aí, também com contribuição livre. Beleza, galera? Então, vamos fazer a dedicação e vamos ficar por aqui. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até esse momento, todas as virtudes que eu tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por essa prática, todas as que vieram a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nessa e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão substanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura como surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos,
Seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Nesse exato momento, posso nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento serem ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Você recebeu sua herança, as bênçãos da intenção iluminada da linhagem suprema. Você cura de mim e de outros amorosamente nesse tempo de degenerescência. Lama de grande bondade, possa você usufruir de uma longa vida e que as aspirações esplêndidas que você tem em mente possam ser realizadas. A grande tradição do abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisondelse possa florescer e permear os 3 reinos, que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem lo chosum lo chedzalin sasum chapa peldro do chosum não adam hidra do sungele. Show. Então, valeu, galera. Obrigado pela presença. Tudo de bom para vocês e bom restinho de noite. Tchau. Ney, que bom te ver, Ney.